tudo que há em mim. Oferta ao Senhor teu louvor, quero te ofertar. Comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Deixe que ela frutifique em sua vida. Gênesis 4, capítulo 4, verso 1. Coabitou o homem, que é aqui Adão, com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Agora Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Que diz assim no verso 4. Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pode se assentar. Essa história de Caim e Abel é uma história muito esquisita, porque o livro de Gênesis simplesmente arbitra uma definição absolutamente divina, que exclui qualquer outra criatura humana das razões em função das quais uma oferta foi tão aprazível e uma outra tão menos aceitável, ou quem sabe até desagradável. Não há uma teologia para explicar, não há uma filosofia para explicar, não se diz nada, como de resto acontece na Bíblia. A Bíblia não é um livro, como eu disse da última vez que eu estive aqui, de explicaçõezinhas metafísicas. Deixa isso para Platão, Sócrates, quem quiser. Ela trata do que é, e o Deus que é, fala das coisas que é, com a pertinência com a qual só pode falar quem criou. Quem não criou é que tem que sambar e rebolar filosoficamente.
Quem criou diz o que é. E quem for sábio, aceita. Porque ele, de fato, não dá muita explicação. Jesus, no entanto, diz em João no capítulo 7, que quem quiser saber se o que está sendo dito é verdade ou não, pratique. Porque a verdade, em sendo praticada, se materializa como bem. O que não é verdade é que, em sendo praticado, não realiza nada. Só a fanfarrice filosófica, teológica, moral, ética, ou de qualquer que seja o nível, mas não realiza o bem do ser. A prova da verdade é que ela faz acontecer o que ela promete. E é por isso que você sabe que ela é verdade. Jesus disse: quem quiser saber acerca da doutrina, faça a vontade do meu Pai e saberá. Não chamou ninguém para uma especulação, nem para um curso, nem para um teste de lógica, nem para ver se, partindo de uma premissa X, antiga, metafisicamente quase irreferível para trás, se partindo daquela premissa se pode erguer um raciocínio que alcance quase o ponto ômega da compreensão, e aí a gente diz: bom, a minha começou antes da tua, terminou depois da tua, logo a minha tem mais cacife do que a tua, porque começa antes da tua ser concebida e vai para além das concepções da tua. É assim que a filosofia trabalha, mas Deus não tem nada a ver com isso. Acerca deles, diz a Bíblia, ri-se deles o Senhor. E diz que a sabedoria dos sábios é estultícia para Deus, e a loucura de Deus, que para eles é loucura, é a sabedoria eterna. Então vem Jesus, tira a questão inteira das elucubrações e dos logicismos e chama para a coragem de pular, de saltar. Quer saber se é verdade? Bota o pé e vai. Porque se for verdade, ela vai realizar o prometido. Porque se não realizar o prometido, é mentira. A verdade simplesmente não tem essas categorias do quase. Ou ela é, ou ela não é. Isto repetido, conforme eu disse da outra vez, de uma maneira muito mais expandida, a gente volta para Caim e para Abel e reafirma o fato de que não há grandes explicações. Simplesmente diz que depois de um certo tempo, Caim trouxe da terra, do seu trabalho, do seu suor, do seu esforço, da sua ralação, do seu arado, da sua cultura, da sua produção, da sua tecnologia, da sua capacidade de mexer e intervir nos processos de causa e efeito da natureza, produzindo um campo seu, uma cultura própria, e dessa cultura própria, fruto de um suor pessoal, produto de uma concepção mental, filho de um desejo, ele trouxe uma oferta. Especificamente aplicado à questão da terra, dessa cultura ele traz o seu produto, o resultado do seu esforço. E lá se diz: Abel, porém, trouxe das primícias do seu rebanho e ofertou ao Senhor. Ora,
Agradou-se o Senhor da oferta de Abel. Da oferta de Caim, todavia, não se agradou o Senhor. E não se diz e não se explica por quê. É a maior prova de que a Bíblia não foi escrita por teólogos. Porque senão só esse versículo ia virar uma biblioteca. Mas ela chega e simplesmente afirma isto. E você que durma com esse barulho. Essa é a razão pela qual eu fiz questão de ler o texto de Hebreus, do capítulo 11, verso 4. Porque é lá que se faz, mais do que em qualquer outro lugar, a interpretação que afirma, em razão do que a oferta de Abel foi sobremodo mais excelente do que a oferta de Caim. Porque começa dizendo, pela fé, Abel ofertou muito mais excelente sacrifício ao Senhor, pelo que recebeu o testemunho de ser justo. Ou seja, em Hebreus, o ato de ofertar das primícias do rebanho, de uma atividade trabalhosa, porque ninguém cuida impunemente de rebanhos, mas ao mesmo tempo é uma atividade que vigia, que observa, que olha, que guia, que aponta água fresca, que afasta e tange para pastos verdes, que protege de intempéries e de inimigos. A ação desse indivíduo é simplesmente fazer com que a perversidade da existência ou a ignorância da instintualidade do animal não trabalhem contra ele mesmo. Portanto, é apenas aquela intervenção de quem diz, está aqui o pasto, está ali a água. Mas, num certo sentido, ninguém pode hiperqualificar esse indivíduo por fazer assim, basta que ele esteja atento. O mais é deixar a vida seguir seu curso. É deixar o macho cruzar com a fêmea. É cuidar para que a ovelha pequena não seja arrebatada por um lobo ou por um adversário. O mais é nutrir com todo carinho, com todo amor, com toda presença, com toda vigilância, e assistir um crescimento para o qual ele, naqueles dias, não tinha nenhuma capacidade de ingerência. A gente pensando com as categorias modernas, você já altera o embrião, você já mexe no código genético dele, você tem infinitos recursos que naquele tempo não existiam. As pessoas simplesmente aceitavam o parir dos bichos como um ato divino. Muita cria, muita bênção, pouca cria, pouca bênção. Não tinha muito o que fazer. Quando chovia, Deus estava feliz. Quando não chovia, Deus estava triste. Hoje você consulta o serviço de meteorologia e eles te explicam um fenômeno acontecendo no Pacífico, de tal modo que ninguém fica achando que Deus está com raiva da gente. Agora, ali na primitividade da existência, são dois indivíduos trazendo sacrifícios. O primeiro sacrifício é produto de muita relação, muita mão no chão, muito trabalho, muito suor, muita intervenção no processo de causa e efeito, muita ideia, muita imaginação, muita vontade de realmente fazer, muito esforço aplicado. E muita confiança própria. Porque quando você planta uma semente e ela produz alguma coisa, e essa coisa fica generosamente grande, e se transforma em uma linha industrial, vegetal, de flores e frutos. Dá uma segurança enorme em quem fez isso. E ele apanha justamente dessa produção e traz para Deus. E o outro, o seu irmão, pega as primícias do seu rebanho, as ovelhas mais preciosas
dentre aqueles que formavam o seu plantel, e as traz e as sacrifica num altar, derramando sangue, confessando sua impotência. O primeiro confessa a sua potência. O segundo confessa a sua impotência. O primeiro afirma o seu trabalho. O segundo afirma o significado da vida. O primeiro vem e oferece a Deus a produção da sua cultura. O outro oferece a Deus a própria criação, pingantemente derramada em sangue, que carregava a simbolização da vida. O primeiro, quando oferta o que traz como produto da terra, traz consigo a confiança daqueles que confiam no valor da estética, a beleza do arranjo, do altar multicolorido, do inebriamento sensorial, da percepção olfativa, dos cheiros mágicos. É impossível você tirar frutos da terra, colocá-los no altar e não transformar isso num espetáculo lindo. Não precisa nem ter bom gosto. Pode jogar tudo que a natureza produz em cima de uma pedra e você vai ver a beleza. Carrega estética. Contra a maravilha dessa estética vem a manifestação cruenta, sanguinolenta, feia, de um animal com a cabeça cortada e o sangue esguichante. Só que a primeira oferta é a oferta do esforço, é a oferta do trabalho, é a oferta da autoconfiança, é a oferta da certeza de que a beleza estética seduz até os olhos divinos. Está pensando que Deus era como Adão e Eva, que não podiam ver uma fruta bonitinha, que ficavam seduzidos. Parte daquela mesma premissa. O que seduziu papai e mamãe, seduz Deus também. Então vamos pegar desse fruto e colocá-lo aqui nesse altar. E ele vem com toda essa impressão estética, exterior, dessa beleza toda. E o outro já tinha passado da fase estética. Já tinha passado de qualquer outra fase. O outro já tinha nascido mergulhado no silêncio. Só derrama sangue. Só faz a afirmação implícita de que alguém precisa substituir, pagar, se antecipar, se vicarizar e ser imantado pelo pecado que é meu. Do contrário, eu não tenho como me auto-justificar e nem agradar a Deus. Portanto, a primeira oferta implica em obra, em trabalho. A segunda oferta implica em fé e em descanso e confiança. Isso parece uma tolice, mas eu estou aqui dizendo a você quais são os fundamentos de todas as espiritualidades que existem no planeta Terra. Só existem dois tipos de espiritualidade no planeta. Você tem as espiritualidades da terra e você tem as espiritualidades marcadas e definidas pela fé. As da terra são todas essas que, de maneira tão metafórica, em Caim, aparecem como fruto do chão da terra. A outra é um derrame de vida. No entanto,
todas as espiritualidades da terra ou tem uma orientação ou outra, querendo eu, todavia, ser mais radical ainda e dizer o seguinte: fora da palavra da graça de Deus no Evangelho, conforme o Evangelho e segundo Jesus, e só conforme Jesus, e só segundo Jesus, fora isto, tudo é religião da terra. Tudo, inclusive o cristianismo. Tudo. Fora da certeza de que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, e que, portanto, o cordeirinho imolado por Abel era apenas a continuação que se materializava histórica e simbolicamente de um espírito que precedia a própria criação do cosmos. Antes de haver luz, Deus disse: haja cruz, porque o Cordeiro foi imolado antes da fundação do átomo, do elétron, do próton, do nêutron, do buraco negro ou de qualquer ambiente ou ambiência ou dimensão. Antes. Abel, no tempo e no espaço, apenas está internurado por essa revelação. Apenas está engravidado por esse Espírito. Apenas captou como iluminação espiritual esse sentido eterno. E ofereceu um sacrifício que carregava já consigo a semente do Cordeiro eterno e que haveria de se materializar historicamente na cruz em Cristo, mais adiante e para todo sempre. Fora a palavra do Evangelho, que diz que eu sou justificado pela fé e pela fé somente, que eu sou justificado pela graça e pela graça somente mediante a fé, e que isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das nossas boas obras, para que nenhum de nós se jacte e se glorie. Somente no Evangelho, onde está tudo pago, e aonde em Cristo tudo está consumado. Somente no Evangelho, aonde pela fé eu posso ter descanso, e pela fé, mesmo não sendo justo, porque conheço a minha relatividade, sou justificado, e mais do que justificado, sou feito absolutamente justo pela justiça que me é imputada. E bem-aventurado sou eu, ou qualquer outro homem a quem o Senhor não atribua transgressão. Aí, fora dessa consciência, que a gente pensa que é naturalmente uma consciência cristã, mas não é. Esse é o caminho. Em volta disso existe muita coisa, inclusive o cristianismo inteiro. Mas esse filete de luz, esse discernimento, essa linha escarlate eterna, não é vista, não é percebida, não é discernida por milhões, mesmo entre aqueles que confessam o nome de Jesus todos os dias, mas espiritualmente praticam a oferta de Caim e não de Abel. Cantam para Jesus, louvam para Jesus, exaltam o nome de Jesus, mas a oferta é de Caim. Porque a oferta de Caim é a oferta do suor. Quer que eu jogue em você? Quer que eu jogue? É do suor, meu amigo, é da ralação. É do eu faço por mim. É deixa comigo, Deus, que eu banco. Aleluia, Senhor, obrigado porque eu não sou como estes demais homens, pecadores, adúlteros, iníquos, nem tampouco como este publicano. Glória a mim, louvado seja eu em teu nome, Senhor. Essa é a oferta de Caim. Oferta de Caim
É daquele que quando chega em casa e vê a festa acontecendo, e a moçada num forró bem juntinho, entra em pânico, chama o empregado e diz: o que está acontecendo aí? E ele diz: é que chegou teu irmão e teu pai ficou alegre e mandou matar o novilho cevado e dar uma festa para ele. E Caim não quer entrar na casa. Caim não entra, o nome do irmão mais velho é Caim. Caim não quer entrar na casa de jeito nenhum. Eu fiquei, eu ralei, eu banquei, eu cumpri. E eu nunca comi um cabritinho. Os Caíns têm problema com cabrito mesmo, né? Eu nunca peguei um cabritinho para me alegrar com os meus amigos, e tu entregas para esse meu irmão que gastou os teus bens com meretrizes e pecadores o novilho cevado. Eu não queria entrar. A oferta de Caim é a oferta da lei, onde o homem se justifica por conta própria. Aquele que cumprir tudo que está dito no livro da lei, por meio dessa obediência absoluta, viverá. Mas foi o próprio Jesus que disse: eis aí a vossa lei, e vós não a cumpris, nenhum de vós a cumpre. E o veredito paulino chega a ser sarcástico, porque todos pecaram, igualmente carecem da glória de Deus. Mas o sacrifício de Caim diz: olha, hoje é dia de sábado, não é lícito curar em dia de sábado, venham outros dias para serem curados. No sacrifício de Abel, a gente viola o sábado para tirar um ser humano de qualquer buraco. No sacrifício de Caim, o que regula como dimensão e como paradigma e como referência são aquelas coisas que a gente faz como justiça própria. É a nossa própria justiça. É a produção da nossa pseudo-santidade. É a nossa cara de pau de chegar diante de um Deus que vê. E para quem eu sou um absoluto, total, contínuo e crônico flagrante. E fazer de conta que ele só vê quando eu chego. Que ele só ouve quando eu digo pode ouvir. Que ele só se manifesta quando eu digo chegou a hora. Para cujo Deus, que é pagão, que parece mais com Dagon e que não é o eterno, eu marco horas e apresento performances. Esse é o Deus de Caim. O Deus de Abel é flagrante e puro. Na presença do Deus de Abel você anda nu. Você só se veste com sangue. Não existe estética, não existe ética, não existe obras, não existe lei, não existe nada que te faça justo. A oferta de Caim, na melhor das hipóteses, você tem o esforço do Siddhartha, do Buda, numa angústia enorme de encontrar o caminho do meio, flagelação, flagelação. A causa da dor é o desejo, a realidade do desejo é estabelecida pela existência do eu. Portanto, para que eu não sofra em razão do desejo, que morra o meu eu. E aí o cara vai entrando cada vez mais profundamente numa tentativa de fazer supressão do próprio ego. Aí chega num determinado momento em que ele mesmo reconhece que aquele era um caminho inviável. E o próprio Buda só encontra paz no dia em que descansa.
Depois de anos e anos e anos e anos de luta, jejuns, peregrinação, mendicância, sacrifício, sofrimento, autoflagelação, privações autoimpostas, lá no meio da vida, o indivíduo de repente descobre que se ele tem alguma chance, a única coisa que ele tem que fazer é descansar. Agora, o cristianismo, na maioria das vezes, o patrono da fé cristã é Caim. Os indivíduos vão querendo ficar mais santos do que Jesus. A obra da cruz fez quase tudo, mas não fez tudo exatamente. De fato, a cruz se transformou na nossa cantada evangelizadora. Quando a gente diz, venha que Jesus é amor, venha como você está, o cara muda até o tom da voz, venha meu amado, como você está, não importa, como você entrou, o que você está sentindo, Jesus entende, compreende, ama, venha. Aí o coitadinho acredita, aí ele vem, não sabe que era só caô, 171 dizendo para ele uma historinha para ver se o cara vem. Na hora que o bicho chega, aperta o laço, aí entra o Caim na história. Já vem de boiadeiro, né? Zapa, puxa, amarra as perninhas dele, não sei o que e tal, batiza o bicho. Aí começa a doutrinação. Aí começa, aí ele diz, mas escuta, não era graça, graça não é favor imerecido. No Aurélio está dito que se é imerecida porque o cara não mereceu. Portanto, será que eu de fato não sou filho de uma misericórdia que eu não mereço? Aí o cara diz, não, isso foi só na chegada. Mas agora, meu filho, se você não fizer por merecer, você está danado. E agora aí dá um manual do cara, manual do Caim. É para ele seguir no caminho de Caim. Porque a graça de Deus não respeita critérios estéticos, éticos, morais. O Espírito sopra onde quer. A única coisa que faz diferença é a consciência que chega em fé e oferece em fé aquilo que o próprio indivíduo nem produziu. Ele oferece para Deus o que Deus criou. É como no livro de Jó, quando Jó não tem mais o que dizer, nem para Deus, nem para os amigos e nem para o diabo se aparecesse. E simplesmente diz, olha, eu constituo Deus, meu advogado contra Deus. Briguem! Eu não tenho condições de entrar nesse meio, eu vou ser esmagado, a minha mente não alcança, tudo que me aconteceu parece estranho, injusto, absurdo, desproporcional, eu não consigo entender e nem estabelecer uma relação de causa e efeito, nesse montante, nem nessas proporções, mas não faz mal. Eu estou oprimido por aqueles que querem que eu confesse o pecado que eu não tenho para confessar, como justificativa suposta à calamidade que me acometeu, mas diante deles eu calarei, eu não tenho o que dizer nem a eles, nem a mim, nem a ti. Por isso eu te constituo, ó Deus, meu advogado contra ti. Eu peço que o Senhor advogue a minha causa contra o Senhor. E na hora que Jó disse isso, ele estabeleceu da maneira mais clara possível o princípio absoluto da cruz. Porque na cruz é Deus saindo no pau com Deus. É Deus se entendendo com Deus. É briga de Deus com Deus. É coisa de Deus com Deus. Não tem ninguém que entre, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem criatura, nem ninguém. É Deus com Deus. E o final é, está pago. Acabou, cessou. Porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. O sacrifício de Caim
conduz para essa neurose ou para essa paranoia, produz dentro do indivíduo também arrogância, até que ele quebre a cara. Melhor benefício para os que praticam a espiritualidade de Caim é uma cacetada do amor de Deus, sabe? Paulada. Que é para o cara ir perdendo as estruturas e se desconjuntando e acabando com as suas presunções, podendo andar pela fé e pela fé somente, sendo feito justo pela fé, ao invés de tentar justificar a fé com a sua própria justiça, ele sabe que só pode ser justificado pela justiça que vem da fé. Aí você pode pegar, como eu disse no início, qualquer outro grupo espiritual da Terra, você vai ver que todo mundo segue a linha de Caim. Se o princípio da autojustificação for a reencarnação, é a relação de Caim durando pela história inteira. O que é reencarnação, se não um Caim que volta outra vez para ralar, para agradar, para se aperfeiçoar? Lei do karma. O que é? Se não um sacrifício de Caim instituído com perpetuidade num processo de reencarnação de um suposto autoaperfeiçoamento que é fruto do meu trabalho e da minha relação. A santificação pentecostal, o que é senão um sacrifício de Caim? Quando eu digo que o cara fica mais santo, porque ele frequenta mais vigílias. Tem gente que ainda tem a presunção maligna, primitiva, filha do Fred Flintstone. Chegar perto de você e mostrar assim o joelho. Quanta gente já me mostrou o joelho, meu Deus. Olha só como é que ele está calejado, reverendo. Oração. Eu digo, tá legal, vai para um tatame lutar jiu-jitsu, que você fica com o joelho também todo calejado e a orelha torta. Mas ninguém se faz ouvir no céu por causa disso. Portanto, nós não estamos hoje aqui falando nem do cristianismo. Me desculpem, por favor, vocês que estão aqui, pastores, amigos, gente assistindo em casa. Para mim o cristianismo também faz parte do pacotão, junto com o budismo, o islamismo, confucionismo, taoísmo, com tudo que você quiser, está lá, ó. Sobra uma linha fina, uma única linha fina, certa e verdadeira, que vem desde a eternidade, o sangue eterno do Cordeiro que justifica. Esse é o único caminho, sobremodo excelente, que acontece pela fé, que é fruto da graça e que se estabelece como descanso. Um descanso que surge no coração pela iluminação do coração, pelo surgimento de uma revelação interior que conta para você que só Deus pode se entender com Deus em seu favor. Não há nada que você possa fazer para se entender com Deus, a menos que Deus se entenda com Deus por você. Aí há um texto, aqui em Hebreus, no capítulo 4, com o qual eu quero concluir, e que diz o seguinte, apenas recordando, eu falei do paradigma do sacrifício de Caim, cheio de suor, de malhação, de esforço, de estética, de produção cultural, do resultado do que eu posso fazer e apresentar. Em contraste com o de Caim, que chega com o que está feito, e não apresenta o que já existe como uma coisa para continuar viva, mas apresenta o que já existe como algo a ser imolado por ele, fazendo confissão
de que um outro precisa justificá-lo, porque ele de si mesmo não se auto-justifica. Agora aqui em Hebreus 4, no verso 9, que vem falando de um repouso para o povo de Deus, repouso esse no qual não se entrou antes por causa da incredulidade, porque a boa nova era anunciada, conforme diz o verso 2, mas nada lhes aproveitou, porque eles não acompanharam a boa nova pela fé. E se não acompanhar e receber a boa nova pela fé, e pela fé somente, ninguém entra no descanso de Deus. Continua na religião de Caim, onde não há descanso. Na religião de Caim não há descanso, não há trégua. Só há trabalho. Não peques nisto, não toques aquilo, não proves aquilo outro. Isto é do mundo. Não ouça esta música. Aí o cara vai ficando igual aquele macaquinho, cego, surdo, mudo, batizado. E a única língua que ele pode falar é estranha. Porque se ele falar dos homens, ele tem medo de estar falando besteira se ele se tornar gente. Aí está ali. Crente como ele só. Como ele só. Sem conhecer um dia de descanso. Se a mãe dele ficar doente no domingo de manhã e ele tiver que levá-la à igreja e não for à escola dominical, ele até leva. Mas ele leva dando explicação a Deus. Senhor, eu vou levar a minha mãe, porque o Senhor sabe, tem aquele mandamento do Senhor que diz que é para honrar pai e mãe. E tem que explicar para Deus. E o Senhor me desculpa, eu não tiro a minha bênção. Hoje era dia de dar o dízimo, eu só vou dar domingo que vem, mas eu espero que o Senhor não contabilize atrasado. É muita angústia no meio cristão, muita angústia, muito desespero, muito medo, muita culpa, não tem nada mais diabólico do que isso. Eu só vejo gente oprimida falando que a verdade liberta. Um monte de cara oprimido, a verdade vos libertará. Se você quer trilhar essa senda estreita, esforçar-se por entrar nesse descanso, e o paradoxo aqui de Hebreus é que o esforçar-se significa a desistência do esforço, porque não existe para nós que tentamos nos auto-justificar com os mecanismos psicológicos e de Caim o tempo todo, esforço maior do que parar de fazer esforço. Esse é o grande esforço. É descansar, é confiar, é se entregar, é crer. É crer. É mais fácil subir o Monte Sinai de joelhos. É mais fácil fazer 3 meses de novena. É mais fácil qualquer coisa do que o cara simplesmente chegar olhando para o nada, para o Deus que é Espírito e é verdade, e dizer: Deus, eu confio. Não tem nada acontecendo, mas eu confio. Com o rosto desvendado, sem véu, sem cobertura, eu confio. Eu confio. Não há esforço maior do que parar de fazer esforço e confiar. Tudo em nós se agita. O cara quer se mexer, ele quer se justificar, ele quer mostrar, ele quer prevalecer, ele quer aparecer. Qualquer coisa. Carrega um elefante branco a vida inteira. Ele só não tem a coragem de parar e com singeleza jogar todo o arreio para o lado de lá, olhar para cima e dizer: enfim, eu confio. Esse é um grande esforço, parar de fazer esforço e confiar. E ser justificado pela fé e somente pela fé. Aí entra no descanso.
E aí os mecanismos neuróticos de Caim cessam. Instala-se a paz de Deus no seu coração. Aquela certeza absoluta de que Deus está feliz com você. E não é porque você é uma gracinha. Mas isso é que é a coisa mais estranha que a fé faz. É quanto mais você olha para Ele, mais você se enxerga. Quanto mais você se enxerga, mais você se autodiagnostica. E quanto mais você se autodiagnostica, mais você se condena. E mais você sabe que você não tem salvação. Ao mesmo tempo em que, paradoxalmente, na mesma medida em que o seu diagnóstico é fulminante, instala-se em você uma convicção de aceitação total. Isso é graça. Profundamente convencido da minha queda, irremediavelmente convencido acerca da minha redenção. Aí eu ouço Deus da gargalhada. Gargalhadas que enchem os céus, que organizam anjos para cantar, e gargalhadas que ecoam das dimensões mais infernais do cosmos, como ironia do Redentor, dizendo que a vossa salvação e a minha também está em confiarmos e em descansarmos nele. Aquietai-vos, pois, e sabei que o Senhor é Deus. Esse é o caminho sobremodo excelente. Essa é a viagem do descanso e da paz e da pacificação e de uma consciência que cresce no amor de Deus, desatormentada, ao contrário, acalentada, agasalhada, abraçada, segura, sem inveja, sem comparação, sem se medir com ninguém, contente de ser quem é, feliz de ter sido acolhido por pura graça, consciente de que não foi ele mesmo quem realizou o sacrifício, outrem o fez por ele. E ele simplesmente aceita, entra nesse descanso, descansa das suas obras como Deus das suas, e também aprende que o maior esforço dessa vida é aprender, pela fé, a parar de fazer esforço. E aí, meu amigo, no lugar do não esforço, paradoxalmente surge um poder que realiza a vida que você, com todo o seu esforço, não conseguia realizar. Porque quanto mais você se esforça pela sua justiça própria, mais neurótico você fica, mais supressões e repressões de pulsões você imprime para dentro do seu ser, e mais a volta da sombra é poderosa para te atormentar de dia e de noite, de modo que quanto mais vontade de autojustificação, mais demonização da consciência, mais perturbação da alma, e quanto mais entrega na fé, descanso em Jesus, contentamento com o que está feito e consumado, mais pacificado o coração, mesmo no dia do choro, mais consolado o coração, mesmo no dia do luto, mais afirmado o coração, mesmo no dia da contradição, mais certo o coração, mesmo no dia do erro. E aí, só aí, você se torna mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Porque quem é que vai te separar do amor de Cristo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se quem podia te acusar, resolveu te defender. Se quem podia ser o promotor, resolveu ser o advogado. Se quem podia fazer a supressão de todas as coisas, decidiu gratuitamente em si mesmo nos doar todas as coisas. Se quem podia fazer o mal, decidiu que só me vai fazer bem, quem é que se vai levantar para dizer qualquer coisa em contrário? Aplaudam os anjos, silencie-se o diabo e o demônio. Eu estou em Cristo.
E não há morte e nem a vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura que vai me separar do amor de Deus por mim. É por isso que eu sou mais do que vencedor. Esse é o caminho do Abel, é o caminho do descanso, é o caminho único. E aquele que o encarna disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O resto é religião da terra, é o caminho de Caim. Você é cristão, mas é cristão da cristandade e do cristianismo. Eu estou convidando você para muito mais do que ser cristão, convidando você a ser discípulo de Jesus, a andar conforme o Evangelho, a jogar essa bagulhada toda de Caim para trás e ficar na simplicidade do que está feito. E é suficiente e basta para apaziguar a alma e fazer você caminhar em paz, em nome de Jesus, no curso da sua existência. Vamos ficar em pé e vamos orar juntos. O Evangelho não é manifestação só de palavra, de fala. Ele sempre é manifestação de palavra, palavra que se manifesta por meio da fala e palavra que se manifesta por meio de gestos, de ações, de atos, de realizações. O que é, conta uma história de si, sempre. Por isso nós não estamos aqui só para ouvir um discurso, nós estamos aqui para experimentar o poder de Deus. E eu peço a Deus que me salve de para você ser alguém apenas ouvido com palavras persuasivas, ou que usa as palavras com persuasão. A minha oração é que você seja persuadido pelo poder de Deus no seu coração. Não seja uma coisa que vá de fora para dentro, mas exploda de dentro para fora. Realize milagres de toda sorte no corpo, na alma, no espírito, na mente, nos códigos mentais, na inversão de valores, no retirar de véus que demonstram a idiotice dos nossos princípios, a estupidez das nossas guerras, as eleições diabólicas que a gente faz das nossas causas, pelas quais a gente vive e morre, a energia que a gente gasta enganados pelo inferno, em coisas que não realizam a vida em lugar nenhum. Podem ter cara moral, cara ética, cara religiosa, cara de supremacia de qualquer natureza, mas só estão drenando a vida como vampiros. Minha oração é que o Evangelho descortine tudo isso. Você escolha boa parte. Pouco é necessário, muito pouco, quase nada, uma só coisa. Você escolha essa que não é tirada. E guarde para você. Senhor Jesus, eu fico tão feliz de poder orar a Ti, porque eu chego com essa cara de pau, com esse escrachamento que o Espírito Santo colocou em mim em fé, que me faz não ter vergonha nem medo de Ti, que me deu uma certeza absoluta de que eu estou em Ti, coberto e agasalhado, não por mérito nenhum, mas só porque eu creio de todo o meu coração que eu sou de Jesus eternamente, por causa dele, do seu amor por mim. E é por causa dessa confiança acerca da tua fidelidade, de quem tu és, que nós oramos juntos. Eu oro pelos meus irmãos e com eles, pedindo que o Espírito Santo se derrame mesmo, ele sopre
realize toda sorte de bem, de cura e de libertação, e de cura emocional, e que tire as travas psicológicas, os julgos, as culpas, as neuroses, os medos, os altares de Caim que se repetem e só geram competição e neurose de santidade e gente querendo saber se está melhor do que o outro. Senhor, que isso seja esmagado entre nós. E que Tu nos tornes o povo da cruz, do sangue, da justiça de Cristo, do que está feito, dos bens excelentes e já realizados. Por favor, leva cada um para casa agora como nenhuma terapia humana conseguiria produzir na alma. Lava, limpa, regenera, revitaliza o ser, fortalece o interior, coloca confiança e dá que ninguém aqui se glorie senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por favor, leva-nos nesta paz. Em nome de Jesus, dá que cada um aqui se aproprie desse bem para si e que nunca mais seja desviado o coração de ninguém da linha do sangue sendo levada para o caminho largo dos pacotões de Caim. Pelo amor do Teu nome, ajuda-nos a escolhermos essa única coisa que basta, porque a Tua graça nos basta e o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Agora faz tudo o que cada um precisa aqui. Mesmo que seja aquilo que eles não queiram. Mas que o Senhor faça o que eles precisam. Contra a vontade, faz o que é bom. Faz o que é bom. Porque eu não tenho nenhuma oração a fazer por nada que o Senhor não diga amém. Eu peço por tudo aquilo acerca do que Tu dizes amém. Cristo é o amém de Deus para nós. Dize amém a tudo aquilo que vai realizar o Teu bem na nossa vida.